Olá pessoal, o tema da aula de hoje é musculação, intensidade, volume e frequência de treinamento. E aí, seu treino é inteligente? Então a ideia dessa aula é mostrar como e quanto treinar e trazer à tona os abismos que aparecem entre as comprovações científicas e o que a gente vê na prática, o que acontece na academia. E será que está parecido? Será que está muito diferente? Será que está bom? Será que está ruim? Considerando que esse conceito de intensidade, volume e frequência é fundamental para poder planejar um treino de modo correto, de modo exato. Então é mais uma aula resumida, então quem tiver interesse na aula completa e já abordando prescrição e planejamento de treinamento, é só entrar em contato com a gente. É mais uma obra feita sem nenhum recurso financeiro externo, unicamente com a mão de obra do recurso humano dos membros do grupo de estudo, sendo que hoje, essa é mais uma aula feita por várias deles, mas hoje a aula é comigo. Eu sou o professor Felipe Nassau, sou educador físico e nutricionista, atuo como personal, professor, palestrante e clínico na nutrição, sou presidente aqui da Trust, diretor e fundador do Instituto Alimente, sou ex-atleta dos 100 metros rasos e, como curiosidade, morro de preguiça quando alguém vem me perguntar como é que eu acho do treino dele e ele demora mais de 1 minuto para me contar como é que está o treino inteiro dele. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho e o nosso interesse em horizontalizar, em divulgar informação adequada de modo gratuito na internet, o nosso site é o trustesports.com.br, onde vocês vão achar os textos. Alguns deles a gente tem a videoaula aqui, alguns a gente não tem o texto, então nem sempre a gente tem os dois. E também para quem quiser contratar cursos, palestras e trabalhos por consultoria, o nosso contato é esse aqui, o trustesports.com.br. E para quem quiser conhecer o nosso trabalho relacionado com a nutrição, o site é o institutoalimente.com.br. Vamos nessa? E o primeiro ponto que a gente vai tocar na aula de hoje é sobre a intensidade de treinamento. Então, uma dúvida bastante recorrente que muitas pessoas, incluindo professores e treinadores, costumam apresentar é em qual intensidade que a gente tem que treinar. Então, para a gente caracterizar isso melhor na musculação, a gente prefere trabalhar com o conceito de percentual de esforço máximo expresso perante a carga aplicada, ou seja, quanto do seu 100% você vai aplicar na carga que você está utilizando. Então, 100% de esforço, ou repetições máximas, ou fadiga, ou falha concêntrica, significa para a gente não conseguir completar a última repetição, mantendo a técnica adequada e fazendo uma insistência aí por mais ou menos 2 segundos, pelo menos, para a gente garantir que aconteceu a fadiga. E lógico, conservando a amplitude adequada, conservando a trajetória adequada, conservando a velocidade de cadência adequada para o treino que foi planejado. Então, treinar até a fadiga significa que você vai executar o movimento até o limite da sua capacidade de desempenhar força. Não quer dizer colocar a carga extremamente alta, é colocar a carga que você aguenta e fazer o exercício até chegar no seu limite. E é natural que quando você vai fazer isso você fique um pouco mais vermelho, que solte alguns grunhidos, algumas caretas, não dá pra fazer isso com um sorrisinho, que não quer dizer que você tem que ficar berrando na academia e ficar dando show, né? Então treme um pouquinho. Então provavelmente nessa agora a gente vai chegar perto da fadiga ou na fadiga. Então essa ainda já passou com dificuldade, mas passou. Então é exatamente isso aqui, a fadiga é insistir contra uma carga que não move. E aí volta, gira o peso, sai com segurança, com tranquilidade. Dá para fazer isso com segurança desde que bem acompanhado, bem prescrito, bem supervisionado. Não precisa soltar o peso no chão, é possível treinar sem arremessar o peso no chão, por incrível que pareça. E também dá para fazer isso em outros exercícios, como o leg press. Como a gente vê, dá para preservar a técnica tranquilamente. Essa acho que ainda passa. Não, ficou. Ajudou, guardou com segurança. Aí no agachamento essa técnica não ficou tão boa, mas a ideia era só demonstrar a fadiga. Então essa aí vou descer, vou tentar subir e não vai passar.
guardou com segurança, tranquilo. E quando a gente aplica um treino sem fadiga, a gente considera ele como submáximo, ou seja, abaixo da sua capacidade máxima, que não quer dizer leve. Então, se você fizer um treino a 90% da capacidade máxima, ele não é um treino levinho, é o que a maioria das pessoas vai conseguir fazer sem acompanhamento. Lógico que com boa orientação todo mundo consegue treinar até a fadiga sozinho, mas em academia a gente vê que isso fica bem subestimado. Então, com certeza essa moça tá treinando aqui em baixa intensidade, ela tá mais posando para foto do que realmente fazendo um treino adequado, visto que ela tá sorrindo e tal, tudo mais. Não dá para fazer no treino pesado. Bom, então um dado que é bastante importante que a gente coloque é que é fundamental que a gente tenha uma boa técnica postural para realizar um treino adequado, máximo, né? Então, a respiração utilizando manobra de Valsalva, que eu já vou explicar o que é bastante importante para que a gente mantenha essa técnica postural, que a gente mantenha a intensidade máxima do treino sem dar aquela vulga roubadinha. E o treino, quando a gente consegue realmente treinar máximo, isso melhora muito os resultados de ganho de massa muscular, os resultados de ganho de força, reduz o nosso risco de lesão e também aumenta a perda de gordura. Então, aqui um exemplo da manobra de Valsalva, que na verdade é tentar expirar contra a glote fechada, ou seja, encher o pulmão de ar, prender a respiração, contrair o abdômen para tentar levantar o peso. Isso garante para a gente um maior equilíbrio. Então, primeiramente, o que é essa manobra de Valsalva? É encher o pulmão de ar, fechar aqui a nossa laringe, contrair a musculatura dos intercostais, a musculatura que envolve a caixa torácica, contrair o nosso abdômen e naturalmente a gente aumenta a pressão intratorácica. Com isso, a gente tem uma resposta que a gente chama de pneumomuscular, e essa resposta pneumomuscular aumenta a nossa força e aumenta o nosso equilíbrio, garantindo que a gente consiga fazer um treino pesado, mantendo a técnica adequada. Como curiosidade, essa manobra de Valsalva, que muita gente diz que é perigosa, a gente sabe hoje em dia que ela equilibra um outro fator lá nos seus vasos cranianos, que é a pressão transmural, e fazer essa manobra de Valsalva é uma das coisas que garante uma segurança e que reduz o nosso risco de ter um AVC no meio do treino. Então independente de você querer treinar pesado e ter mais resultado ou não, é interessante que você comece a aprender a utilizar Valsalva no seu treino como fator de segurança. Então agora, para a gente ilustrar um pouquinho melhor no agachamento, visto que aquele ficou com a técnica bem ruinzinha, então aqui fica bem clara a manobra de Valsalva. Então, como não tem muito cabelo, dá para ver as veias saltando aí na cabeça. Então é interessante que dá para manter a técnica, dá para continuar fazendo esforço. Uma coisa que contribui, que esse é um treino mais metabólico, eu cortei ele, mas ele tá batendo perto de 10, 12 repetições. Então a carga tá bem mais leve, é mais fácil de manter a técnica. Tem no máximo aí uns 65 quilos. Aí o cara ajudando, dando aquele grito na orelha, ajuda. Aí a insistência. Então, sabendo que é um fato que a intensidade elevada ela é importante para a gente ter mais resultados, a gente se depara com a realidade das academias, onde as pessoas treinam em intensidade subestimada, ou seja, treinam leve, e por causa disso acabam apresentando resultados inferiores, insatisfatórios em relação aos objetivos. Mas muitas vezes também a gente se depara com o oposto, né, com intensidades supramáximas. Então quem já vivenciou cursos de métodos de treinamento e etc, então já deve ter visto a galera fazendo repetições forçadas, que é aquela famosa ajudinha, né? Então tem estudos mostrando aqui pra gente que essa ajudinha pode não oferecer benefício adicional. Ou seja, o que é ajudinha? Você fadigou, igual eu mostrei, fez a insistência, ao invés de guardar o peso,
alguém me ajuda a levantar o peso e eu continuo controlando a fase excêntrica, a descida. E isso a gente sabe que é um bom caminho para causar muita microlesão. Mas a gente sabe hoje em dia que existe um fator adequado de microlesões até onde a gente deve ir, até onde essas microlesões promovem adaptações positivas no ganho de massa muscular, e o excesso delas pode aumentar demais o dano, aumentar demais a inflamação e piorar a sua recuperação, piorar os seus ganhos de massa muscular. Então já temos estudos aí com mais de 7 anos mostrando que excesso de intensidade também pode não parecer uma boa ideia para ter bons resultados. Mas quando a gente fala em ajudinha, aqui, por exemplo, eu estou vendo que ele realmente está fazendo uma repetição forçada. O cara está ajudando, mas esse aqui está fazendo força pra caramba. Isso é um método de treinamento que existe. Agora, alguém já viu aquela galera que bota o amigo para ajudar e esquece de fazer força? Então, por exemplo, olha aqui, o cara tá aqui dando sorriso e o cara ali atrás se matando. Então, provavelmente, essa intensidade aqui tá bem submáxima, isso não é um treino supramáximo. E se ele parasse de incomodar o amigo dele e fizesse o exercício sozinho até a fadiga, provavelmente o resultado seria bem melhor. Ah, mas o cara tá grande. Mas é fisiculturista, a gente sabe muito bem o que eles usam para ficar grande, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre volume de treinamento. Na musculação a gente tem várias maneiras de quantificar esse volume, levando em consideração repetições, carga e séries, mas aqui para essa aula a gente vai levar em consideração só o número de séries semanais, porque é o mais importante, visto que é isso que vai dar uma quantidade de estímulos que seu músculo recebeu. Então essa revisão de 98 mostra que a gente tem uma carência de evidência de que volumes altos de treinamento possam dar mais resultado do que volumes baixos. Então, para a gente saber qual é o volume ótimo, é interessante que a gente dê uma olhada nesses trabalhinhos. Então, por exemplo, esse trabalho mostrou que 3 séries por grupamento muscular era o volume ótimo, e que uma série por grupamento muscular dava resultados semelhantes a 3 séries, e volumes maiores do que 3 séries por grupamento não aumentavam os resultados, ou seja, isso não tinha nenhum benefício adicional. Tudo bem, isso é controverso, então a gente tem, se a gente olhar, essa revisão bem grande aqui de 98, mas se a gente analisar outros trabalhos, a gente vê que o tema é controverso, mas a gente fala sobre 2 a 6 séries, então a gente vê que tem um abismo grande entre o que a ciência comprova e o que as pessoas fazem na academia, visto que 6 séries semanais é um negócio bem baixo, seria algo parecido com 3 séries de supino e 3 séries de desenvolvimento, seria o treino completo para peito, ombro e tríceps na semana. Então a gente vê o pessoal fazendo 3 de supino, 3 de supino inclinado, 3 de supino declinado e faz desenvolvimento em pé, desenvolvimento sentado, elevação, então isso vai somando e chega a 20, 30, 40. Eu já vi treinos com 50 séries por aí. E repetido 2 vezes na semana, né? Mas o que é consenso mesmo é que acima de 5 séries a gente não verifica nenhum benefício adicional ao seu treino. Inclusive, já aumentando marcadores de catabolismo, ou seja, induzindo um maior risco para perda de massa muscular, como, por exemplo, queda na relação de testosterona para o cortisol, ou seja, testosterona, hormônio anabólico, cortisol, hormônio catabólico, levando a crer que seja, além de improdutivo, seja contraproducente, aumentando o risco para overtraining e prejudicando o resultado de longo prazo potencialmente, né? Se a gente não vai recuperar legal e entrar em overtraining, uma hora o resultado para de aparecer. Vale lembrar que uma série semanal tem mostrado resultados expressivos e semelhante ao nível ótimo. Então, por exemplo, uma série não chega a dar 15% a menos de resultado do que o volume ótimo. E como a gente sabe que o treino máximo induz um ganho de massa muscular pelo menos 20% maior, se você cuidasse da qualidade do treino e mesmo assim fizesse só uma série, o resultado já seria melhor.
Então é interessante dar uma olhadinha como é que está a intensidade do seu próprio treino, porque se você consegue fazer mais do que 8 séries por grupamento, por exemplo, fazer 4 séries de agachamento e 4 séries de leg press e sair e conseguir fazer mais alguma coisa, é porque provavelmente você está fazendo isso com intensidade submáxima, porque se tivesse máximo mesmo, você não passaria nem da sexta série aí, mal estaria andando depois do exercício. Então é interessante dar uma olhada como é que está essa qualidade do seu treino. Então, porque se ele tiver submáximo, ele vai ser ineficaz por falta de intensidade, e aumentar o volume de treino mais tende a piorar o resultado do que ajudar, visto que ele vai causar desequilíbrio na fisiologia hormonal. Então não tem muito o que fazer. Então todo mundo quer resultado, mas ninguém quer fazer força. É a mesma daquela máxima: todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Não tem jeito. Para ter resultado efetivo na musculação, de resultado eu estou falando ganho de força e ganho de massa muscular, tem que treinar com intensidade, tem que treinar até a fadiga. E aqui eu começo dando alguns exemplos, né, de séries com 6 séries por grupamento muscular, porque aí o pessoal começa a embaralhar as coisas. Então, por exemplo, fiz 3 séries de supino reto com halteres e 3 séries de desenvolvimento pela frente com barra. Então, vou usar aqui, por exemplo, 11 a 15 repetições, velocidade 2020, intervalo de 1 minuto. Treino bastante metabólico aí. Então, 3 séries aqui, mais 3 séries aqui. Que músculo trabalha aqui? Peito, ombro e tríceps. Aqui, peito, ombro e tríceps. Então, completou as 6 séries aí. Então, isso aqui é um treino, se for levado realmente máximo a 100% de esforço, é um treino de 6 séries. Né? Um outro exemplo aqui, supino reto com halteres. Um trabalho peito, ombro e tríceps, é um treino inteiro de peito, ombro e tríceps com 6 séries, feitas todas no supino com halteres. E para quem gosta de fazer muito exercício, a gente tem uma outra opção. Começa no crucifixo, faz uma série, dá descanso de 1 minuto, vai pro supino reto com halteres, mesma coisa, descanso de 1 minuto, reto com barra, supino inclinado com barra, vai pro desenvolvimento pela frente, desenvolvimento por trás, ainda faz um tríceps ali. Pô, mas aqui se eu somar, tá dando 7 séries. Mais ou menos, porque eu tenho que considerar que no crucifixo o tríceps não trabalha e que aqui o peitoral e o ombro não vão trabalhar. Então, se eu fizer essa soma, eu vou chegar aí a 6 séries por grupamento muscular. Né? Um exemplo de treino de coxa, 6 séries de agachamento. Acabou o treino. Coxa, glúteo, quadril, panturrilha, 6 séries. Pô, mas só com agachamento? Só com agachamento. O outro exemplo de treino com 6 séries, né? Então, 2 séries de leg press, 2 séries de agachamento, 2 séries de levantamento terra e uma série de flexora. Mas peraí, de onde que eu estou tirando essa flexora? Bom, a gente tem alguns trabalhos mostrando que dependendo da técnica, dependendo da sua flexibilidade, dependendo de alguns fatores, talvez o posterior não trabalhe tão bem como o quadríceps, por exemplo, no agachamento, no leg press e no levantamento terra. Então, às vezes, eu posso dar uma brincada e adicionar alguma série de isolamento. No caso aqui dos membros inferiores, isso pode ser potencialmente proveitoso. E, por exemplo, se eu jogar a mesa extensora, né? Leg press, agachamento, mesa extensora, e aí eu vou ter que aumentar esse volume aqui, porque se eu tirei volume do levantamento terra, eu vou ter que completar esse volume aqui na flexora, por exemplo, ou no stiff, e também na panturrilha, né? Então, joguei aqui 2 séries de tudo, 2 séries de tudo, 4 séries, mais 2 séries aqui, acabei com quadríceps, mais 3 a 4 aqui, dependendo de como eu vou analisar os fatos, para posterior. E considerando que aqui, nem aqui eu vou trabalhar a panturrilha direito, então eu jogo aqui uma panturrilha no final. E o glúteo, como é que eu corrijo? Não tem como corrigir, porque a gente sabe que os exercícios que trabalham glúteo, eles normalmente necessariamente são de pressão e alta amplitude. Então aqui eu estou com 4 séries com 4 séries de glúteo e 6 séries de todo o resto. Mas a gente viu que a maioria dos trabalhos mostra que você não precisa mais do que 3. Então, pra mim tá um treino razoavelmente equilibrado. Na verdade, na minha opinião, tá sobrando treino aqui.
Como a galera vai querer trabalhar com volumes maiores, então eu já botei todos os treinos com 6 séries. E aí, o que acontece se eu adicionar séries a um treino que já está legal? Por exemplo, como esse trabalho de 2014, remada alta e elevação lateral, um treino que já está equilibrado. A única coisa que aumenta é o deltoide? Não, o deltoide, além de não aumentar, eu aumento a sobrecarga articular nos ombros e aumento dor no ombro. Então é bem comum de pegar marombeiro, dor no ombro, dor no cotovelo, nunca sabe de onde vem. Vai, não, eu fiz o exercício errado. Não, você não fez errado. Você fez o exercício na hora que não era para fazer. Só isso. Então, por exemplo, aumento o acréscimo de bíceps e tríceps, um treino máximo que já contenha supinos, puxadas e etc. Como o camarada está fazendo aqui. Inclusive, que posição, hein, camarada? Bom, não aumenta hipertrofia. Então, o ganho de massa muscular no braço, ele não difere em relação aos grupos que fazem apenas supinos, puxadas, remadas, desenvolvimento e afins. Aí eu te pergunto, carece? Melhor não, né? Melhor não, né? E para fechar, a gente vai trabalhar o conceito de frequência de treinamento. É um dado bastante interessante, porque hoje a gente vê que isso é a chave para a gente fazer um bom trabalho. Então, partindo do pressuposto que eu preciso de intensidade para ter um bom resultado, quantos dias que eu vou descansar entre um treino e outro? Bom, a gente precisa analisar que para eu fazer um planejamento de treino, uma periodização, eu tenho que ter um conhecimento de fisiologia, entender como é que eu vou fornecer esse estímulo e quanto de dano ele vai causar ao meu organismo, entender como é que funcionam esses mecanismos adaptativos e entender sobre os facilitadores da recuperação, como nutrientes e hormônios, por exemplo. Bom, então aqui é um modelo simplificado de uma periodização em choque, né, ou em bloco, por exemplo, onde eu vou aplicar sobrecarga e vou ter uma sobreposição da sobrecarga que vai induzir o que a gente chama de overreaching, que é a queda planejada do desempenho. Mas, de modo geral, a maioria das pessoas que não tem vivência suficiente, que não tem experiência para saber planejar em longo prazo, deveriam trabalhar com sobrecarga, fase regenerativa adequada e trabalhar sempre com músculo super compensado, ou seja, melhor do que ele estava antes. Agora, quem já tem um pouquinho mais de vivência com treinamento, dá para trabalhar com periodizações mais avançadas, que significa dar uma sobrecarga em cima da sobrecarga, dar uma fase regenerativa, seja com um descanso parado, com treinos mais leves, e a partir daqui eu posso ter uma supercompensação até maior do que se eu estivesse trabalhando desse modo mais linear, ou então, se eu errar, eu posso ter uma manutenção do trabalho, então aí aqui ainda dá para corrigir. Agora, eu posso cair no overtraining, né? Então, que é o estado repetido de má recuperação de alguns treinos de modo sucessivo. Então, quem quer trabalhar com sobreposição de sobrecarga tem que ter um domínio de treinamento. Não adianta achar bonito, eu faço treino em bloco e achar que todo mundo pode fazer isso aqui, que não é bem assim. Bom, então a dica é, se você está começando, se você não entende muito de treinamento ainda, repetir a sessão de treino após a supercompensação ou ao menos a recuperação. Então, de modo que a gente tenha uma evolução, mesmo que mais lenta, que ela seja sempre gradual. E como é que eu vou promover essa supercompensação? Em quanto tempo demora? Então a gente acreditava há alguns anos que dava para essa supercompensação acontecer em poucas horas após o treino. Hoje a gente sabe que é um mito. Mas por que isso é um mito? Porque a análise que era utilizada antigamente, ela tem alguns ruídos. Então, por exemplo, esses marcadores químicos, como a supercompensação do glicogênio, que é nosso polímero, né, nossa cadeia de glicose dentro do músculo. A gente sabe que isso aqui recupera em cerca de 48 horas. Isso não quer dizer que o seu músculo está pronto para repetir um treino em 48 horas. Outro marcador que era importante, que era utilizado também, são os picos de síntese proteica, que na verdade a gente produziu um RNA mensageiro,
para que a gente produza novas proteínas no músculo. Então a gente acreditava que quando a gente está produzindo mais proteína no músculo, é a fase quando a gente já está recuperado. Então, na verdade, não. Na verdade, quando essa produção de proteína começa a entrar em níveis basais, significa que a gente está recuperando. Então, esses marcadores que tinham seus picos em 72 horas, hoje a gente sabe que não é a melhor medida. Então, repetir o treino dia sim, dia não é uma boa ideia, baseado no glicogênio. E repetir o treino intenso dia sim e 2 não, também não parece ser uma boa ideia usar esses picos de síntese proteica. Então, que informação que eu vou utilizar? Informações simples, como força. Então, peraí, se a minha estrutura muscular, se eu tenho que melhorar o músculo entre um treino e outro, necessariamente eu tenho que estar mais forte, não é isso? Então, peraí, se eu analisar força, eu já começo a ter marcadores mais fidedignos de modo muito mais simples, né? Estrutura celular. Então, olha aqui o que acontece quando o músculo antes do treino e olha como é que ele fica aqui após um treino. Então, para isso aqui voltar a ser isso aqui, demora um certo tempo. Então, a gente sabe que com 5 ou 6 dias os músculos ainda ficam debilitados, né? Então, é quase que impossível você recuperar em menos do que isso se o seu treino for levado até a fadiga, né? For com um treino com repetições máximas. E se for um treino tensional, que é um treino com características de cargas elevadas, baixas repetições, poucas repetições, e uma ênfase na fase excêntrica, que é a descida, esse tempo pode ser maior ainda e chegar a perto de 12 dias. Bom, então a gente sabe que a alimentação e sono influenciam nessa recuperação, mas eles estão muito mais associados à qualidade da recuperação. O que eu quero dizer com isso? Então, pessoas que se alimentam bem e dormem bem, elas têm uma maior probabilidade de chegar aqui, não, em vez de chegar aqui, ou só de terem manutenção. Então, dando um exemplo, tem estudo com esteroide anabólico mostrando que o esteroide anabólico acelera a recuperação muscular em cerca de 10%. Isso se você jogar numa semana, né, você não ganha nenhum dia de recuperação mais rápida com o uso de esteroide. Mas a gente vê que as pessoas ganham mais massa muscular. Então a gente vê também que pessoas que se alimentam bem e dormem bem, elas recuperam melhor, elas têm resultados melhores, mas não resultado de recuperação muscular em menos tempo. Então a gente vê que o treinamento ele parece ser a mesma coisa, independente desses fatores bioquímicos, de dieta e de sono, por exemplo. Bom, então a gente considera que se você que treinar um grupo muscular de modo intenso mais de uma vez por semana não é algo muito inteligente, visto que você não vai recuperar em menos de 6 dias de um treino máximo. Então a gente tem que parar de ficar baseando o treino em achismo e na fé e começar a basear o treinamento em ciência, em evidência científica, em comprovação. Então essa que é a ideia de você buscar um treinamento inteligente, né? Bom, outro dado importante é entender que a divisão adequada dos grupos musculares na distribuição dos treinos é fundamental. Então a gente tem uma aula que vai tratar só sobre isso, então aqui eu vou dar só um exemplo bem rapidinho. Então, de modo a evitar que o mesmo músculo seja treinado antes de ter recuperado do treino anterior. Por exemplo, se no dia 1 eu faço um treino com agachamentos e no dia 2 eu faço um treino para isquiotibiais, para posteriores da coxa, como mesa flexora, stiff, por exemplo, o que significa? Que o meu posterior da coxa trabalha no dia 1 e no dia 2. Então é muito provável que o posterior da coxa não recupere em tempo hábil e seja um músculo mais fragilizado, né, e com maior risco de lesão, e com certeza que vai desenvolver menos também. Então, para a gente fazer a conclusão do vídeo, então a gente sabe que treinar até a fadiga, e a gente mostrou aqui na forma de vídeo como que isso deve acontecer, é fundamental para a gente ter um bom ganho de massa muscular, para ter bons ganhos de força e para ter perdas efetivas de gordura através da musculação. E que para isso acontecer com uma boa qualidade é muito necessário que a gente tenha uma boa postura durante a execução do movimento, e a respiração e manobras respiratórias como a valsalva, por exemplo, e
o desenvolvimento da técnica de levantamento dos pesos é fundamental para garantir essa intensidade e a segurança do treino, inclusive em relação a parâmetros cardiovasculares, como a gente comentou. E a gente sabe que treinos acima de repetição máxima, com aplicações fora do planejamento, como por exemplo a repetição forçada, que ajuda, ela pode não promover benefício adicional. Então, para poder utilizar isso, tem que ter um domínio muito bom de planejamento. Em relação ao volume, esse tema é bastante controverso, enquanto a ciência mostra que o nível ótimo está entre 2 a 6 séries semanais, enquanto na clínica a gente vê pessoas fazendo muito mais do que isso. Por exemplo, 3 séries de agachamento, mais 3 séries de leg, mais 3 séries de afundo, 2 vezes por semana, isso dá 18 séries semanais. Então é o triplo do máximo que a ciência suporta. Né? Então, para dar isso quando não tem variação de técnica, que não aparece, quando não aparece muita firula, e dependendo do artista vai ter firula pra caramba. Então a gente sabe que se esse treino tivesse sendo levado até a fadiga, mesmo que ele tivesse só uma série, ele já seria mais efetivo, visto que a fadigar aumenta cerca de 20% do resultado, enquanto cair do volume ótimo para o volume mínimo diminui o resultado só em 15%. Então, para você que passa aí 2 horas na academia, se estivesse fazendo uma série boa, já daria mais resultado do que ficar passando essa maratona de treino submáximo, né? Então, e considerando que a falta de tempo é o maior motivo para o abandono ou não prática regular de exercício, treinar com volume mais baixo, além de funcionar mais, ainda vai afetar muito a adesão. Então isso é bem interessante que fique bem frisado. Então o conceito de treinar mais, ele não parece ser muito inteligente, enquanto a gente deveria tomar mais, dar mais atenção ao treino intenso, porque não adianta também treinar pouco. Então não estou dizendo que você pode reduzir seu treino de 40 minutos para 20 minutos. Tem que colocar intensidade para justificar um treino mais curto. Então o fato é que o volume é autorregulado pela intensidade, porque é impossível fazer um treino longo e intenso ao mesmo tempo, não tem como. Então a chave para um bom resultado parece estar no equilíbrio da frequência dos treinos, visto que quando você faz um treino, você causa um dano e você se recupera e tem que melhorar. Então essa melhora que a gente chama de supercompensação, para acontecer de modo adequado, a gente tem que entender quanto tempo demora para você se recuperar de um treino para o outro. A gente sabe hoje que em treinos máximos a gente vai precisar de pelo menos 6 dias para recuperar. Então, utilizar essa informação com cuidado e com atenção é fundamental também para a gente baixar o risco de overtraining e, com isso, ter resultados melhores e estar mais distante das lesões. Então, para ter bons resultados, é fundamental que a gente tenha um pouco de desapego a algumas crenças e alguns vícios e tenha a cabeça um pouco mais aberta para receber conhecimento adequado, para receber informação. Então, é muito comum a gente ver indivíduo na academia que diz que não, eu tenho muita experiência, eu tenho muita prática, eu malho há 5 anos, eu malho há 15, 20, 30 anos. Então, na verdade, uma pessoa que diz isso, ela não tem tanta prática assim ou tanta experiência. Ela tem prática e experiência em treino leve. Porque na hora que ela começa a treinar com alta intensidade, ela começa a perceber que o resultado começa a aparecer de um modo um pouco melhor. Então, para você ter esse conhecimento de causa, você tem que experimentar os dois. Então, olha só, você já passou 30 anos experimentando o treino leve. Vamos passar uns 2 meses experimentando o treino pesado para a gente ver como é que fica? Então, a questão é usar um pouco menos a fé, um pouco menos o sentimento e tentar usar um pouco mais a ciência, porque o que a gente tem visto que a maioria das pessoas se queixam é que o resultado não tá bom. E aí eu pergunto, tá errado ou tá certo? Tá certinho, tá excelente o treino de todo mundo. Então a ideia é que a gente comece a usar um pouco mais de ciência mesmo. Então aplicar
a teoria na prática, né? Então, até porque boa parte não, todos esses trabalhos usaram cobaias humanas, usaram pessoas para treinar. Então, isso já foi feito na prática. Não é porque você não fez que isso nunca foi feito na prática. Então é bom ter esse cuidado. E é exatamente esse cuidado que a gente tenta ter, de levar informação científica para a clínica, né? E deixar esse conceito de ficar usando a torologia, né? A ciência que estuda os fenômenos alicerçados em intervenções proferidas na tora, ou seja, ficar treinando de qualquer jeito. Então eu gosto de fechar com essa frase do Yuri Verkhoshansky, que foi um dos idealizadores do planejamento de treinamento, né, da periodização, que ele fala: a sabedoria consiste na habilidade de prever. Então, se você não compreende o que é o treinamento, como que o treinamento vai ocorrer, você vai prever como. Então é fundamental que a gente tenha conhecimento para poder fazer boas prescrições. Bom, vou ficando por aqui. Se você gostou, dá uma curtida no nosso vídeo, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. É o mecanismo que a gente tem para manter o fluxo de aulas gratuitas e dessa qualidade de informação baseada em ciência aqui no YouTube. Se você gostou mais ainda da aula e quer levar esse conceito de volume, frequência e intensidade, entender como é que isso funciona na prática, quais maneiras que a gente pode fazer para ter boas prescrições, modelos de periodização, modelos de prescrição de treino, lógico, para profissionais na forma de curso, ou então levar isso para a sua academia, para os alunos darem uma olhadinha. É só entrar em contato com a gente pela trustesports.com.br. Quem tiver interesse no nosso trabalho de consultoria nutricional, institutoalimente.com.br. Quem quiser ficar antenado nas novidades, meu Facebook é o /Felipe Nassau, meu Instagram é o @Felipe Nassau. Espero que vocês estejam motivados a fazer força de verdade e agradecer o apoio da Ordim da Ponto Natural. Muito obrigado e deixo vocês com as referências.